sejam bem-vindos ao meu canal e meu nome é Natália Paiva. Subscrevam, deixem um like aqui e vamos ao assunto de hoje, que é a minha intolerância à frutose. Como que eu descobri a minha intolerância à frutose? Gente, foi através do exame Health do MyLineage. Então, apareceu que eu tinha provavelmente intolerância à frutose. Então eu comecei a estudar sobre essa doença, né? Que o seu organismo não consegue digerir e processar essas moléculas de frutose, que são açúcares de origem de frutas, né? Então, tudo que é fruta tem frutose. Então, você tem a sacarose, que é da origem da cana-de-açúcar, que é uma fruta, e essa sacarose é a nossa açúcar, né? Conhecida aí por todos, e ela tem muita frutose. O tomate, por exemplo, por que ele foi considerado fruta ao invés de um vegetal? Porque ele é rico em frutose, que é um açúcar, né? Então todas as frutas, o trigo que a gente compra aí, geralmente ele tem frutose também, embora ele não seja uma fruta, né? Ele tem muitos açúcares, mas tem o trigo, né, específico, que ele tem menos açúcar, que ele é até melhor para quem tem intolerância a glúten. Então, a pessoa que tem intolerância à frutose não consegue digerir essas substâncias, né? Então eu descobri através do exame. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei bastante frustrada, porque eu adoro fruta. Isso foi bem chato pra mim, né? Porque eu gosto de maracujá, eu gosto de goiaba, eu gosto de todas as frutas, gente. E pra mim foi muito triste. Eu comia banana todos os dias, por exemplo, e eu decidi que eu iria cortar tudo, né? A única coisa que eu ainda não consegui cortar definitivamente foi o molho de tomate, porque eu ainda como muita lasanha e macarronada. E às vezes uma torta que tem ali um molho de tomate. Isso eu não consegui cortar ainda. Mas dentro desse um mês que eu cortei todos os alimentos, né, que tinham frutose, gente, eu melhorei muito. As minhas dores de cabeça diminuíram. Eu desinchei, gente. Eu vivi inchada, principalmente a minha barriga. Eu tinha muitas diarreias também. Eu tinha algumas tonturas e às vezes eu comia alguma coisa e sentia uma ânsia de vômito, sabe? E eu nunca sabia o motivo daquilo. Eu achava até que eu podia estar com algum problema sério de saúde, sabe? Porque eu não sabia o motivo e não conseguia encontrar uma causa, já que todo mundo fala que fruta é saudável. Então você não vai pensar que fruta vai te fazer mal. Mas sim, fruta me faz muito mal. Então, melhorei muito, gente. E graças a esse exame, né, do MyLineage, que algumas pessoas até duvidam um pouco da credibilidade, mas na questão de saúde, pra mim foi muito bom. Porque a partir do momento que eu cortei esses alimentos e vi essa melhora, eu entendi que realmente eu tenho intolerância à frutose. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu dei vários póstulos pelo corpo, né, porque eu comi muita manga e aí começou a dar furuncos literalmente na minha pele, eu fiquei muito doente e minha mãe achou até que eu iria morrer, gente, tão mal que eu fiquei. Infelizmente eu fiquei muito mal e ela achou assim, deve ser alergia só a manga. E manga tem muita frutose, manga e pêssego. Então se você tem alergia a um desses 2 alimentos, investiga, porque você pode ter intolerância à frutose, infelizmente. Então, ali já foi um sinal que eu tinha alergia e intolerância à frutose. Só que minha mãe achou que fosse só a fruta, então eu nunca mais comi manga. Mas só que não, o meu problema era muito maior que isso, eram todas as frutas. Então eu tava sempre assim, com alguma dor abdominal, que eu não entendia o motivo, sabe? E parecia que meu fígado era fraco, porque às vezes eu bebia uma bebida alcoólica, eu já me sentia mal. E a frutose, gente, ela dá sim, sabe? Ela dá insuficiência hepática não alcoólica. Então eu acredito que o meu intestino, meu fígado, ele já estava sofrendo já ali uma decadência por digerir algo que ele não consegue, né, na verdade. Então ele já estava sendo ali exaurido pelo organismo. Então, pra mim foi muito bom. E se vocês que estão assistindo o vídeo têm intolerância à frutose, deixa seu comentário aqui, tá bom? E o like, se inscreve também. E comenta a sua experiência, pra mim também tá sabendo que outras pessoas passam com isso, pois é muito raro alguém falar sobre intolerância à frutose,
É um assunto que não é muito divulgado, não é falado na mídia. É como se não existissem pessoas intolerantes à frutose no planeta. Sinceramente, é isso que eu sinto. Então, vocês podem estar comentando, vamos aí trocar informação, trocar ideia sobre esse problema que, assim, tira muita qualidade da nossa vida, né? Porque, basicamente, se tirar as frutas, sobram legumes, sobram alguns cereais, se eles não tiverem frutose, e carne, né? E eu não sou muito fã de carne, como alguns de vocês podem ter visto num vídeo meu de DNA, né? O meu pai morreu com câncer de cólon, então eu evito comer carne vermelha. O máximo que eu como é uma carne branca, aí, né? Mesmo assim eu evito peixe também, porque os peixes, ainda mais assim, pode ser criado em tanque, mas se ele for criado em um tanque, no reservatório X, aquele reservatório tiver ali com uma alta taxa de mercúrio ou qualquer outra substância, você vai ingerir e você vai ficar doente. E eu já passei mal com o peixe, então eu tenho trauma de peixe por causa disso, né? Se vocês forem comer um peixe, investiga em qual represa ele foi criado e se essa represa tem taxas ali na água que estão de acordo, né, com a saúde, tanto para o peixe quanto para você. Não pode ser uma água imunda, uma água cheia de substâncias tóxicas, porque o peixe vai ali, né, tá ingerindo e você vai ingerir através da carne dele. Então o peixe é complicado. Os frangos também são complicados porque são cheios de hormônio, mas dentre o frango e a carne de boi e o peixe, eu acho que eu fico com o frango. Acho que é o menos pior ali entre os três. De porco eu não como, porque eu acho que é uma carne hermosa, né? Uma carne que, eu não sei vocês, mas parece uma carne quente. Eu geralmente dou espinha com carne de porco. Minha pele fica muito reativa, sabe? Eu tenho algumas marquinhas assim, mas ficam bem feia a minha pele, avermelhada, com algumas... Sai até umas espinhas pra fora. Eu não gosto de carne de porco por isso. Então, entre esses 4 tipos de carne, eu vou na de frango. E olha lá, a de boi, muita carne aí vindo estragada, muita carne cheia de remédios, porque estão quase apodrecendo. Complicado, gente. A gente está vivendo um momento aí que carne não é seguro, tá? Tem a questão ambiental, depois eu vou estar fazendo um vídeo sobre a questão ambiental, né, da produção de carne, que se a gente ficar consumindo carne todo dia, vai ser muito meio ambiente, né? Porque exaure o meio ambiente, exaure os recursos naturais. E tem a questão da saúde também, que não tá dando, não é bom para a saúde mesmo. E então, para quem tem alergia à frutose, não sobra quase nada, né? Soja não pode. Então, tem vários alimentos aí de soja que não dá também para se alimentar. Né? Sem falar que soja tem muito magnésio, então você vai ter uma sobrecarga aí, porque nosso corpo ele tem limites de taxas de substância. Se você passa a taxa de substância de magnésio, você vai sentir ali como se fosse uma intoxicação mesmo, né? Então, a soja tem que ser consumida com cuidado por todas as pessoas. Então, gente, a questão de alimentação para quem tem intolerância à frutose é muito complexa. Sobra muito pouco para se comer, né? Laticínios, muitas pessoas têm alergia, né? Não sei se vocês sabem, mas a tolerância à lactose, ela surgiu ali nas migrações, né? A partir do momento que nossos antepassados saíram da África e foram para a Europa, e ali na Europa eles começaram a desenvolver a tolerância à lactose. Mas o ser humano, nossos antepassados, não tinham tolerância à lactose, não era um alimento comum da nossa dieta. Se tomou comum ali a partir do momento que o ser humano mudava, né, muito de lugar, e aí às vezes ele ia para um deserto ou para algum lugar que não tinha nada, ele acabava se alimentando dos leites dos próprios animais. Mas o leite, ele não é natural do ser humano a sua digestão, infelizmente, né? Algumas pessoas têm maior tolerância, né? Provavelmente tem um código genético aí que tem essa tolerância adquirida pelos europeus, né? Ou asiáticos, mas os africanos no geral não têm muita tolerância porque não é um costume deles ali, né? Foi adquirido com essas migrações que houveram mesmo. Então, para muitas pessoas, o leite também não é bom. Eu, por exemplo, já apresentei sinais de intolerância à lactose. Quando eu era criança, tive que cortar. Aí eu passei por uma desintoxicação e depois voltei a beber o leite. Mas eu não posso exagerar, entendeu?
eu não posso exagerar no leite também. Então, assim, eu tenho muitos problemas alimentares, mas a frutose eu cortei de vez. Nem uma bananinha por dia. Até a simples bananinha, gente, estava me fazendo mal, sério mesmo. Comi uma banana e depois eu senti umas dores, assim, abdominais. Ficava me perguntando, gente, o que está acontecendo? Tô morrendo. E era intolerância à frutose. Então, se você tem dores abdominais, investiga que pode ser a intolerância à frutose. Então, é isso. Queria deixar só meu relato da minha experiência, né? Que eu cortei mesmo todos os alimentos, está sendo muito bom para minha vida. E espero que esse vídeo ajude vocês. Tchau, gente!